que o Antum falaria disso aqui? Cara, eu acho que é uma espécie de tecno-tenentismo, assim, uma superioridade técnica e tecnológica, né, cara? Porque se você pode atingir uma perfeição, assim, do cigarro... Qual que é o filme, cara? Não sei se é um filme ou uma música antigaça, cara, que fala do... Brother, é muito melhor que o bolador, brother. Acho que eu vou querer ficar Cara, bolando que nem um maconheiro, cara. O ser humano... Cara, o ser humano conseguiu Esse é um chegar... ótimo argumento. Irmão, se o ser humano conseguiu chegar num ponto de fazer uma parada, um aparato técnico, um aparato tecnológico pra ajudar a fazer as paradas, você tem que usar mesmo, entendeu, cara? Cara, se o ser humano, ele foi... É o olha, Curtis Jarvin. Brother, se o ser humano foi pra fodendo lua, tá ligado? Eu não vou usar pra bolar uma tecnologia aqui pra bolar um cigarro, cara. É porque o Pirtil é tecnologia. Sua imitação de pessoa, fala de novo. A imitação do... Curtis Jarvin. Pô, é o Curtis Jarvin, né? A tecnologia, É velho. meio... Não, peraí, isso é uma pessoa, Antum? Porra, é igual. Quantos você tá imitando? Pô, não sei, eu acho que é pessoa. É o Curtis Jarvin. Pô, Pirtil, O cara só fala assim, é o Curtis Jarvin, foda-se. Você só fala o que... Varo do o Silício, que o cara Peter representa na sua Thiel. cabeça, né? Você só fala... É, Tipo Curtis assim, Jarvin, Peter Thiel. Imita aí... Tecnologia. Imita aí Gandalf. Satanismo. Gandalf. O anel, Frodo! O anel! Charles Henrique pra caralho, né? O anel. Tem que destruir o anel. O anel que foi feito antes de Cristo. Não tem Cristo na história dos Senhor dos Anéis, né? Não. O anel que Tem, foi mas feito. não... Tem o símbolo, né? Aham. Foi feito por alguns dos grandes. Tu fez um rio muito bom que as pessoas entendem os símbolos, mas não o significado, né? Tipo, ou às vezes o signo da pessoa é diferente do significado que você quer falar. Isso que é foda, né? Do Tolkien criar uma obra daquela, e aí o burrão vai ver como se fosse um filme meio de herói, assim, de... Ah, olha, magia. Eu já acho que as pessoas tinham que ver mais assim de uma história do bem contra o mal do que como é uma parada de ficar concatenando coisas que não estão lá. Quer dizer, estão, mas não é pra ser mastigado e dado assim, sabe, tão Mas facilmente. então, se você entender só como bem e o mal, tipo Pokémon, sei lá. Não, Fica meio vazio. Porque Vingadores também é bem não contra vai, o mal. aquilo né? não vai modificar na sua alma o que o autor quis que modificasse. As histórias de bem contra o mal Porque deveriam quando o ser Tolkien assim. escreveu o livro, Esse que é o ele já negócio. tinha um pressuposto que era, as pessoas que vão ter contato com isso já são minimamente educadas. Elas já vão pra uma escola boa. Ok. Isso não existe hoje. Então você tem que preparar o cara pra escutar seus anéis. Infelizmente, eu não tô dizendo que é legal. Sim, Mas mas é no necessário. mundo ideal, as histórias de bem contra o mal deveriam ser assim, com esse nível de profundidade, com camadas que o cara vai olhar e vai rever, e vai entender diferentes significados, e vai né, conversar sobre, e vai... E Cada o mais vez que ele importante, conversar- bate na criança que tá assistindo diferente. Quando você tem esses níveis simbólicos de profundidade, quando a criança ela começa a ter sim. contato com isso, Sim. entra muitas aspas no subconsciente dela, ela começa a se transformar. Assim, Parece sabe? que, tipo assim, cada vez que você for fazer um... Cada vez que você for rever, dependendo da fase da sua vida que você tá, você vai Você ter interpreta diferentes de um modo mais interpretações. profundo, né? Sim, com certeza. É bem legal, cara. Olha, vamos tirar aqui pra fazer aqui uma propaganda, né, de respeito. Pedir. Mas igual, O Pedid é um dos maiores rap. Um dos maiores rap do Brasil. 1, 2, 3. Vai com a gente, tu faz o estalo aqui, ó. Tá. 1, 2, 3. Olha só. Ficou tudo azul porque você sabe que chegou a hora do Blue. Você vai entrar no blue.com, blueoficial.com.br. Vai usar o cupom FERA aumentou o desconto ou eu tô errado? Aumentou o nosso lucro, porque não, a gente tá, foi então muito bem. Não, O cara então, aumentou a nossa porcentagem. Perfeito. Mas Então- o desconto que você recebe continua o mesmo. Então não fala isso, não precisa falar isso. Você tá Eu sou verdadeiro. jogando contra o... Tá meio cajuru Não, aqui, agora o sendo... público vai ajudar a gente e ajudar o Blue também. Não, ele vai querer não ajudar mais. Tipo assim, tá tão Inclusive, o fácil nosso assim. convidado vai ganhar inteiramente grátis um 3 pacote Blues. de 3 Incrível, gummies incrível. pra você utilizar na sua Você residência. pode, olha só. Eu tenho uma reclamação a fazer pro Blue. Posso fazer? Ah. Ou você acha que a gente vai perder o patrocínio se eu fizer uma reclamação? Não. Acho que não. Contratados bons não fazem reclamações. Só fazem o que o chefe manda. Não, calma. Mas, porra, aí também. Isso é uma indireta pra você, Você inclusive. quer Blue, você quer esse cordeirinho pra você ou você quer um cara, um real nigga, um cara que fala a verdade? A dose certa do Blue Tá. são 2 gomas.
Tá? A porção do Blue são 2 gomas. Certo ou errado? E vem 3 no pacote. Vem 3 no pacote. Talvez venha 4, você não sabe. Não, vem 3. Não é um álbum de figurinha isso aqui. Vem 3. Como é que você sabe? Tá falando que vem 3 gummies aqui no pacote. São 3. Se a dose são 2, por que vem 3? Você compra 2, aí são 6. Aí Sabe- você tem 3 doses. É. E também tem a outra. Porque Fair enough, tá porque ligado? com o Blue é impossível comprar só um. Perfeito. Perfeito. Quem toma Blue é impossível comer um só. E tem o problema também da Anvisa. Eu vou comer um Blue agora. Vai que a Anvisa falando que não pode comer 3. Eles têm que dizer que é 2, entendeu? Pode ser. Eu vou comer aqui um Blue. Você quer um Blue agora? Pô, eu aceito. De graça ainda. Até injeção na testa, né? Você tá Pô. matando cachorro a grito. Ai, caiu 2 aí, ó. Vou comer um Blue agora. Porque está de dia. Olha Perfeito. aqui. Blue tem. Sabe o que é colina? Uhum. Ajuda o funcionamento cerebral pra você raciocinar melhor. Você inventou isso agora claramente. Não. Você ficou rindo quando falou. Não, eu tô falando sério. E a taurina? Taurina, em teoria, ajuda da energia. Da energia. Junto com uma combinação muito boa com a cafeína. E a E tem cafeína. L-teanina? Tem cafeína, né? Tem um pouco, mas não o suficiente pra você ficar dar aquele crash depois. Aquele pico muito forte. Sim, então você só trabalha melhor, você só treina melhor sem aquele... Tem um pouco de Pico taurina maluco. pra quê? Pra você entrar num estado de concentração mais rápido. Só que o que vai manter é a L-teanina. Entendeu? Tá. Então ele tem uma combinação perfeita pra quê? L-teanina eu não conheço. Pra você não ter crashes, um pico muito alto de concentração e de disposição e depois um crash, que é o mal do café, na verdade. Sim, Aí faz sim. o quê? Você ficar bebendo todo dia e ficar resistente ao café. Uhum. Então, A pra isso não Sempre acontecer... fica aumentando dose, aquela coisa Então, toda. com o explicar o Blue, ó, seguinte. você sempre vai Tá. estar... A minha mulher esses dias me explicou, porque minha mulher é mais inteligente do que eu. Mas, Tá. mas ela não pode saber disso, senão eu tô fudido. Mas Ela não é- vai ver isso, Mas ela é vai. mais inteligente do que eu. É uma receita perfeita para um relacionamento, inclusive. É bom que a sua mulher seja mais inteligente que você, Mas ela não mas que sabe. ela não Ela não sabe não, que não, ela não é... sabe. Ela talvez saiba, no fim das contas. Mas ela me respeita bastante pra não falar isso. Você tem outras valências. Exato. E o que ela falou comigo esses dias? Ah. A L-teanina, ela fornece energia, diferentemente da cafeína, de forma gradual e estável. Porque é um aminoácido que promove foco sem picos de cortisol. A cafeína, meu irmão, Dá um picaço de Dá um pico de cortisol? E o picaço de que é um cortisol. aminoácido? é o quê? O que é um aminoácido? O aminoácido, ele faz parte tem- de uma cadeia de proteínas. Isso, você tem ácidos, certo? Que é uma formação química lá. É. E você tem aminoácidos, que é outra formação química. O que é um aminoácido? É o que compõe, são os pequenos tijolinhos que compõem a proteína. Tô certo ou errado? Perfeito. É isso aí. Tá ligado quando você bota no chat GPT? Me explica como se eu tivesse 10 anos. Aminoácidos são pequenos tijolinhos que fazem a casa que é a proteína. Você tem, por exemplo, uma corrente que você prende no seu portão, cada pedacinho, Isso. cada bolinha É isso aí. É um aminoácido. Aí eles vão se juntando em uma cadeia. Eles se juntam. E por que eles se juntam? O que os motiva a fazer tal coisa? Amizade, né? É o poder da amizade. Amizade. Que é o que Afinidade. está nos unindo aqui hoje. É verdade. é verdade. Afinidade. Então, ó, Blue, oficial.com.br. Use cupom FERA, F-E-R-A. Não, Só letra. F-E-R-A. Soletrando. Não, o cara que não entende o fera e você precisa soletrar, ele precisa muito do Blue, sabe? Ele precisa urgentemente do Blue. Bom, então, começando aqui, ó. Falando em... Agora pode... Voltou. Falando em o poder da união e da amizade, eu gostaria de reunir vocês aqui no dia 21, que vai ser meu aniversário de 33 anos, que é a idade que desde criança eu falo com a minha mãe, que é a idade que eu vou morrer. Quando eu era Nossa. criança, eu falava que eu sentia que eu ia morrer com 33 anos, Yes! que eu tinha sonhos de caráter revelatório, Hã? que dizia que eu ia morrer com 33. E Idade de Cristo. eu vou fazer 33 esse mês. E vai morrer. Em breve. Talvez eu vá morrer. Eu já estou pra morrer, né? Tava Tá, contando tá com fudido. vocês Tá aqui fudido, né? é, Você tá tá. fudido. umas problemas de saúde que eu estou. Tá peidando pra muzenga. E quando eu falo isso pra minha esposa, ela fica com muita raiva quando eu falo que eu vou morrer. Não, você não vai morrer, não. Você não vai morrer, não. Eu tô brincando aqui, você não vai morrer, não. Eu vou, mas talvez não agora, né? Não, com 33 anos você não vai morrer, não. Tá muito Não, e é você tá bom ter novo. problema agora, porque depois, quando você tiver os 40, você já teve esse Isso, problema. isso. Então, Já- você tá adiantando um processo pra você se Pra recuperar existir melhor. um tiozão de 45 fitness que corre, que não bebe, que não fuma, tem Precisa que ter ter um um jovem cara que de se fudeu. 33 É. com problema nos rins, né? É, tem que ter. Meu Pra dar um pai... wake-up call. Que Deus faz essas coisas pra acordar a gente também, né? Ele dá Sim, é providência. É providência. Porque o interessante do pecado é o seguinte. O interessante, né, a importância de não pecar é o seguinte. Ah, não, mas eu peco todo dia. Todos nós pecamos todo dia, ainda mais, né, pecados veniais e tal. Mas você nunca Veniais? sabe...
Veniais. São pecados veniais. Existem pecados veniais e pecados mortais. Pecados são os veniais veniais? é assim, porra, aquele vizinho Pequenas ali problemas. é um filho da puta. É. O pecado... Adivinhação. Pecado mortal é tipo torcer pro Flamengo, essas paradas, tá. tipo, num nível muito alto. Adivinhação. Votar na MBL. É. É um negócio... Adivinhação, eu não sei. Que Mas que eu é? acho que é mais mortal. É sério, porque a Bíblia trata... Mortal? A Bíblia trata com seriedade. Eu falo assim, eu acho que tal coisa vai acontecer. É porque depende da adivinhação, né? Se for aquela adivinhação... Eu acho que vai chover hoje. Não, porra, não. Nem pecado isso é. Isso é adivinhação. achismo. pô. Mas é que você tá chamando de adivinhação uma coisa que não é. É. Você acha que achismos é um pecado, então? Achismos é... Achismos... Tem É um achismos pecado? específicos. É um pecado? Esse é um pecado mortal. É um pecado mortal. Esse achismos... Tá. A gente tava comentando no último Fera. Não, mas eu tava dizendo aqui, só pra Vai, continuar. O negócio de não pecar é que você nunca sabe qual vai ser o último, né? Porque Deus pode estar no limite da tolerância e mais um ele vai te fuder, tá ligado? Uhum. Então você nunca sabe, então é melhor não pecar. Porque pode ser o último. É, A paciência dele te ficar te perdoando pode estar no limite. sim. E você nunca sabe qual é o último. Gunar é um pecado mortal? É. Mas mortal como assim? Que o cara se pode morrer se você se pecar assim? É mortal em que Provoca sentido? mais ira de Deus. É mortal. Ah, entendi. E ao é ponto mortal, de- não literalmente É mortal. um desrespeito maior. É. Entendi. É. Ser gordo. A gula acho que é venial. Gula? Cara, eu não lembro. Eu acho que é mortal. É? Não sei, não lembro. Mortal? Pô, é assim, depende da intensidade também, né? Engenheiro Léo. Ele tem outros pecados que pesam mais do que a gordura dele. Não que a gordura dele não seja um E ele tá problema. emagrecendo agora, né? É o Monjarão, né, que tá mandando, né? A cara, Mas- pelo menos, tá bem Não, de ele tá. Mounjaro, É né? assim, ele tá mais fino. A cara dele tá menos bem. bolachudo. Ao mesmo tempo, cada vez que ele emagrece mais, ele tá mais. Ele parece que tá ficando soberbo. Então, tipo assim, É. ele só tá Tá balançando. brigando por aí. Ele só tá balanceando o Transferindo, no pêndulo. É. Tipo assim, beleza. Pra outra coisa, né? Isso. É como se você tivesse um vício em alguma coisa e você tá colocando em outro vício, né? O que Exato. é bastante comum de acontecer, né? Ah, muito É a comum. ferradura, né? Tipo assim, ele tá aqui, ele tá parando de ser gordo, beleza. Mas ele tá ficando mais soberbo, então ele tá dando a volta na ferradura e ficando de novo perto do pecado. Tipo igual assim, ele você, quando era o gordo. cara é burrão. Aí ele começa a estudar filosofia, e aí ele começa a conhecer as coisas, a natureza da alma humana, e a natureza das coisas, enfim. E aí, o que aparece logo na esquina ali do conhecimento? É a vaidade. Você é foda, você é muito pica, não sei o quê. Então, é muito difícil, né? É um caminho tortuoso. É a zona dos 3 livros. Que geralmente existe isso. Quando tu lê 3 livros sobre um assunto, você acha que você é foda. Você acha que é o cara mais inteligente do mundo, porque você leu 3 livros. Cara, eu acho que nunca na Você minha vida passa eu li dos 3 3 livros, sobre algo. Na boa mesmo. você vê que você é burro, sabe? Aí você adquire uma postura de humildade. Você e já tal. teve, né? O Você que é já bom teve pra nesse- você, porque você não tem nem sequer condição de ser vaidoso. Então não leia. Você não quer ser vaidoso. Exato, Você não quer pegou- brigar com essa... Tipo assim, eu não quero ter essa guerra interna, tá ligado? Isso. Eu vou ler 2... No terceiro eu paro no terceiro meio. eu paro. no meio. Para. Você já teve nessa zona? Você Ah, que é um com cara que, você é um cara certeza. que lê muito. É a minha profissão hoje em dia, né? Sim. Graças a Deus, é isso. O problema disso, inclusive, é que você fica de saco cheio de ler, né? Você não consegue, depois do trabalho, chegar em casa e, sei lá, ler literatura. Ler uma historinha legal. Já vira outro problema. Você diria que pra uma pessoa que não trabalha com nada, é mais importante a leitura... ler histórias e tipo assim... através de ler histórias, saber até onde vai a imaginação, a criatividade humana, ou se inteirar sobre coisas mais técnicas e através disso saber até onde vai também, não a imaginação, a criatividade em si, mas tipo, Sim, sim. até onde vai a capacidade humana de pensar nas coisas. O que você acha que é melhor pra uma pessoa normal, que não que trabalha com isso? Eu acho que é um envio de mão dupla, mas você deve começar por literatura, porque literatura é bem mais palatável, sabe? E aquilo que a gente tava falando Você mais tá cedo, aprendendo né? sem estar entendendo os conceitos exato. ali, A gente né? tava As falando mais as cedo. categorias. Isso. Diário de um Banana. Bom, eu Bom defendo livro. Diário de um Banana. Por quê? É um bom livro porque ele trabalha, assim, no imaginário do infanto-juvenil, algumas relações interpessoais que você vai ter na escola, você vai ter com a família e outras coisas, de um modo leve. É muito bom pra uma criança de 9, 10 anos. Eu mesmo li, sei lá, uns Eu também. 10 livros de Diário de um Banana. Eu li E- uns e- 5. e assim. pro E cara boa que- parte do meu humor vem de Diário de um Banana. Era maneiraço, E cara, eu pro, lembro e disso. pro cara que Epa, nunca leu neném. nenhum livro. Epa, neném. O cara que não leu nenhum livro na vida, que pode ser a condição de algumas pessoas aqui. Ah, eu acho que... Pequeno Príncipe. Gibis. Eu acho que o gibis. Pequeno Príncipe já é muito profundo pra essa geração, acredita?
tristemente, é algo meio duro de falar, eu mas posso- eu já acho que é meio profundo demais. Eu posso ser meio pau no cu aqui? Sei Eu que acho que é isso, que é gibi Turma da Mônica. Eu acho que Pequeno Sabe? Príncipe é tosco, cara. Eu acho escroto pra caralho. Mas isso aí é o Felipe Neto criticando o colírio. É uma coisa que, obviamente, é Sim. infantil. Não, Mas é pra isso. Não, mas é não pra é que é isso, infantil, né? não é que é infantil. Como criança, eu li e achei uma merda. Eu achei, eu não sei, os desenhos, a estética é meio... É francês, né? É francesa, porra. Não, é que criança tu se ligava em estética? Porra, Não, é sabia, o top eu não- das crianças, Eu não sabia né? que tinha um nome estética, mas tipo assim, entre ler Alguma um coisa gibi, Sims off ali pra um você. gibi do Chico Bento, do Cascão. Cara, o personagem da Turma da Mônica, qual que era o que você mais gostava dos 4? Eu acho que é o Cebolinha, né, cara? O Cebolinha, ele tenta Ok. fugir da meu era um caixinha. Cascão. Eu também era o Cascão. Não sei Sério? dizer por quê. Porque o O Cebolinha... Cascão, pra mim, era tipo... Mas o Chico Bento você considera um Cascão. dos principais? Também gosto muito do Chico Bento. Não, Mas você considera não. ele já periférico? Ou ele ainda é do primeiro escalão? Então, pra mim é primeiro escalão. Porque, Eu tipo acho assim, que ele é o primeiro do segundo É porque ele escalão. não interage É, ele com não a interage, Mônica, ele não Cebolinha e interage. Magali. sim, então. porque ele mora no campo. Mas estando no campo, ele é o GOAT. Porque tem os outros caras lá, Zé Lelé. o Zé Lelé. Tem a namorada dele, como é que é? A Maria, a Chiquinha. Tem o... Não, Maria Chiquinha do Carrossel. Eu não sei o nome dela. A Maria... Maria Cascuda, namorada do Cascão? Não, a do namorada de Chico Chico Bento. Rosinha. A Rosinha. Rosinha. Maria Joaquina. Vou fazer uma piada lá pra ele. Você ia dizer que o Cirilo é igual o Cascão, é isso que você ia falar? Não, eu ia fazer uma piada sobre Rosinha, mas ia ser muito De onde errado. surgiu esse apelido, né? Não, para, cara! Porra, era isso que eu ia falar. Não. Porque tudo tem uma origem. Às vezes o nome dela é Rosa. É Rosa, por isso, porra. É, ué. Quem pensou errado aí. Mas enfim, eu acho que o Chico Bento, cara, ele é muito forte pra ser considerado segundo escalão. Pra mim, o Chico Bento, ele... Mas o que é o primeiro escalão? Porque na minha cabeça, o primeiro 4. escalão... Então, Eu sei. Mas o Chico Bento, ele tá junto com os 4, cara. Eu não sei explicar como, mas ele O só Chico não Bento tá... me agredia quando Chico- eu era criança. Porque você é mineiro, né? Não só e isso. é uma hipérbole do mineiro, né? E outra coisa. Aquela O coisa... homem do campo. Quando você vê uma coisa ali, um símbolo que você reconhece em você e você não integrou aquilo, você rejeita. Então, eu sou mineiro de uma cidade do interior, eu tinha o primo da cidade grande que vem passar uns dias e que aí eu vejo o contraste de como é a vida dele em relação à minha. E tem isso, né? O primo do Chico Bento Sim. que vai visitar ele que fala, nossa, isso aqui é um fim de mundo e tal. E aquilo, eu não sabia por quê, mas aquilo me incomodava um pouco. Então, eu evitava um pouco Não, o Chico Bento. e assim... Mas tinha era um- nos gibis do Chico Bento que, depois da história principal, tinha as histórias mais legais, que era o Penadinho. Não, Penadinha é do caralho. O Eu Peradinho gostava tinha no pra Chico Bento? Não caramba. sabia disso, não. Não, é que as histórias, os personagens periféricos, Penadinho, o Vamp, Sim. o... Mas diziam que era uma psyop o do Pi- Maurício o de Souza, Piteco. sabia dessa? O que era Psy-Hop? É, a turma do Penadinho era uma psyop do Maurício de Souza pra converter as crianças ao espiritismo. Porque o Maurício de Souza era espírita. E tinha o capeta também, né, na história do Penadinho. às Tem vezes. essa psyop em Tinha o igrejas capeta. evangélicas. Mas tinha um anjinho. Então era Tinha. equilibrado. Mas tinha um anjinho. O anjinho é da turma principal, inclusive. Ele aparece nas histórias ele é do universo da turma turma principal. principal. Mas Verdade, assim, cara. o que Então, me assim, a pegava... necessidade de aparecer um anjinho significa que dava merda pesada às vezes, né? Tipo, tinha que ter a interferência de um anjo, né, cara? Ele ficava ali olhando. E tinha algumas histórias, quando era a história do anjinho, isso eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro bem disso. Ah, eu pulava. Como eu tinha achava histó- muito chato. Não, Caralho, sabe quem acabou eu de me pulava? ocorrer uma parada foda. As Turmas da Mônica são representações dos 7 pecados. Tipo, o Cascão é um cara que não se cuida. A Magali é a gula, a Mônica é a ira, o Cebolinha é o o cara que psicopata. planeja Talvez o maquiavelismo. talvez né? uma soberba, porque por achar que ele poderia ser um cara que controlaria toda... Na real, é pecado- querer ser Lúcifer. O É, Cebolinha é controlar tipo tudo. Lúcifer. É querer derrotar a turma da Mônica, que é tipo Deus, pra tomar o lugar dela e virar o Ah, dono sim, da porque, lua. Porque é a turma da Mônica. Da Mônica. Ele E quando, quer rejeitar e quando essa ele figura fala de que vai ser autoridade. o dono da lua, porque ele fala errado, rua, É, vai ser ele dono tá da lua. falando do culto à lua também, À que- lua. Que, já remete aos pagãos de antigamente. E o Cascão Tem é uma preguiça, histórias- né? Não quer tomar banho. É. Você sabia que tem histórias que E falam... a Tina? E a turma lá do rolo? rolo? Ah, não, é... O Rolo queria Eu- comer a Tina, pô. É, eu tinha uma... Quando Você era queria criança. comer a Tina quando você era mais novo ou não? Não. Você queria? Não, minha parada era a Carminha Frufru. Quem lembra da Carminha Frufru? Eu não gostava dela, Eu não tinha Nossa. crush na Turma da Mônica. A Carminha não, a Carminha... Acho que é Frufru. muito... A verossimilhança de pessoas reais é muito pequena pra você conseguir... Não, mas a Tina tinha uma verossimilhança com uma jovem. Mas era um Não. amor meio platônico, assim. Você ápice- com o 7 ápice- anos o lendo, ápice vendo... é a irmã do Chaveco. Quem lembra da irmã do Chaveco?
A irmã do Eu Chaveco não era lembro, absurda. Mas eu lembro de Não uma lembro. menina. Eu lembro de Absurda. uma. Eu lembro Coloca de a irmã uma. do Chaveco aqui. Pô, ela era absurda. Eu lembro de uma que era. Absurda. O cara tá falando um negócio que tem 5 traços, tá ligado? Ela era Não, absurda. Não é, cara. não. O Coloca desenhista aqui pra do vocês Maurício de verem. Souza, ele Ela fazia era esse absurda. personagem gostosa de propósito. De propósito. Ele fazia. Lembra de uma que é a história de uma babá? Que ela vai ser babá do Cebolinha e do Cascão? É a irmã do Chaveco. É essa? É ela. Então Tá ela mesmo. vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Eles desenhavam de propósito uma mulher, uma modelo, assim, com curva, tá ligado? Com Não, cinturinha. E a história inteira é ela falando que ela é perfeita, que ela não faz cocô, que ela não faz xixi. Eles se apaixonam por ela, E eles isso, se né? apaixonam por ela. É isso. Não, então, eu como criança, já passei isso algumas vezes. Tipo assim, vinha uma professora substituta, que era mais novinha, assim. Aí a gente ficava assim, caraca, a professora é mó gata. Tipo, eu, sei lá, com 9 anos, Foi tá minha ligado? primeira paixão, inclusive. Foi uma professora. É mesmo? Acho que todo mundo. Talvez sim, por porque- isso eu virei professor, não sei. É Mas porque foi uma a professora... É por isso? É. Teve uma que partiu meu coração, inclusive, que ela era professora de música. Ela era bem jovem, ela devia ter 20 anos. E um dia eu vi na saída E da você escola... quantos anos? 9, 10. Tá. Eu vi o namorado dela buscando ela na escola no final da aula e eles se cumprimentaram com um selinho e o meu mundo Devastador. caiu. Meu mundo Devastador. caiu. Isso é devastador. Porque eu já era um homem por dentro, mas eu não tinha meios, né? De ação, chegar na professora de de 20 ter um anos. carro. Exato. E aí eu tava mãos atadas. E aí foi que você viu que mulheres são interesseiras. Era porque ele tinha carro e você não. Ali nasceu... Porque eu Ali tenho nasceu- 9 anos, porra. Ali nasceu o Thiago Carvalho. Se eu tivesse o dobro da idade, eu quero ver. Interesseira do caralho. Corói. Mas do corói. Mas eu fico vendo um negócio que me pegava muito na Turma da Mônica quando eu era pequeno. É que era ambientado sempre em São Paulo e tinha gírias de São Paulo, tipo assim, mexerica. Nunca na minha vida eu vi uma pessoa também falando não. mexerica. Eu também nunca tinha visto. É tangerina no Rio. Lá no Tangerina também. Minas. Mexerica. Mexerica em Minas? É. Então, tá vendo? Já tem uma diferença. Pra mim, era assim, pô, eu queria que... Eu não sei dizer porquê, mas eu queria muito que tivesse uma história que fosse no Rio de Janeiro. Não, mas tem. Que fosse que tivesse um personagem carioca, tipo assim, só pra dizer que tem, tá ligado? Mas aí depois de Aí que você leu o Zé Carioca. É. Mas é da Disney, né? E é bem ruim, né, cara? O Zé Carioca é maneiro, pô. Comparado à Turma da Mônica. Porra, desculpa, não. O quê? não dá. Ah, não. O quadrinho já diz? E outra, os gibis da Disney, eles tinham Era uma ruim, textura era ruim, diferente. era ruim, Que realmente. quando você pegava um gibi da Mônica, Era ruim É mesmo. verdade. Você e sentiu o um adulto, prazer. o adulto ele não tem consideração pela humanidade, pela profundidade da humanidade de uma criança. Porque às vezes os adultos me davam ali um Zé Carioca pensando, gibi é gibi, criança é criança. Exato. Eu lia e isso eu aí. ficava com gosto ruim, assim, pô, isso aqui Não, é ruim, cara. Outra coisa, pior do que isso. As histórias do Pateta e sei lá, do Donald Duck era tudo americano, traduzido. Não era um bem cara ruim, brasileiro que era bem desenhou. ruim, era bem ruim. A Turma da Mônica era um brasileiro falando com crianças brasileiras e era legal. Mas um orgulho, Maurício de Souza é um mas orgulho. então, uma porque coisa- Não ele, só isso, ele mas- exportou pra fora, inclusive. ele é o GOAT, mesmo no mercado extremamente americanizado. Exato. Sim. Que já tem uma propaganda do Mickey, da Disney, aí, né, a Disney tenta botar um personagem brasileiro que é o Zé Carioca, mas é o brasileiro dos Estados Não, Unidos. então, entendeu? mas foi para o Zé Carioca serviu Malandrão e justamente tal, pra isso. que é... O Zé Carioca, na época, eles queriam que o Brasil tava... O Getulhão, né? Ele tava flertando com o fascismo, né? Ele foi lá, Mussolini veio, Mussolini deu presente pro Getúlio e vice-versa. Aham. Qual o presente? Um relógio? Uma Na bandeira. Alerj, no Rio de Janeiro, até hoje, até vou botar aqui atrás. Na Alerj você tem até hoje um facho, sabe o facho? Que é a junção ali das madeirinhas ali. Aham. É o martelo lá do fascismo, né? Aquele símbolo. Sim. Até hoje você tem. Aquilo lá foi o Mussolini que deu pro Getúlio, sabia disso? Não. Foi o Mussolini que deu. Eu não fazia Então, ideia os também. Estados Unidos ficaram assim, porra, meu irmão, esses caras... eu não sei o que eles viram na gente, mas eles acharam, cara, esses caras, se eles foram pro lado de lá, é estratégico, né? Porque você vai ter na América do Sul um pessoal que tá apoiando o eixo. Então, calma aí. Vamos trazer ele pro nosso lado aqui. E Aham. aí, a Disney, né? O Walt Disney, não sei se foi o Walt Disney em si, mas a Disney em si... o Zé Carioca foi um modo de trazer pro lado dos Estados Unidos como assim, você é nosso amigo, a gente respeita a cultura de vocês, a gente conhece o samba. Tá dando O Zé banana pra macaco, né? A Carmen Miranda, a Carmen Miranda, o Zé Carioca. Isso aí na época foi um mecanismo foi meio que um psyopzinho, assim, sabe? Uma coisa bem Mas leve. será que teve efeito mesmo, assim? Porque eu acho que o Zé Carioca fez mais sucesso lá do que aqui. Talvez, mas a gente foi visto como E nós, um aliado. vira-latas que somos, falamos que legal. Que legal. Que legal. Somos aliados. Mas a gente aprecia mais culturalmente o Maurício de Souza. Mas muito mais. muito O mais. Ziraldo também, pô.
Ziraldo, gigantesco Ziraldo. Eu gostava do Ziraldo. O Ziraldo é lá perto da minha cidade. Quando você passa na cidade dele, tem uma lá. estátua, não dele, do Menino Maluquinho. Sim, sim. Grande, inclusive. O que eu acho que pra um artista é muito mais legal. Óbvio, Porra, óbvio. tem uma estátua do menino maluquinho do que de sua. A sua obra. A verdadeira criação é quando o cara, ele não quer os louros pra si, né? Exato. Ele não quer ser o cara. Ele quer deixar Porque pra eternidade. porque né? ele entende que ele é finito, a obra dele é infinita. O a obra menino dele não maluquinho é termina. eterno. O Sim. Ziraldo não. Sim, exato, exato. Ele conseguiu, né, nesse pequeno trecho de vida que ele teve sobre a Terra, ele conseguiu eternizar uma Alguma coisa. Que gera Isso é frutos incrível, até hoje. cara. Por exemplo, o Frisquila, né? Que tentou O ser Free o menino... Squilla. O que você arrumou aí, Frisquila? Então vocês é menino maluquinho, Zé, que vamos chamar os bombeiros. Quantos meninos botaram a panela na cabeça Ah, eu colocava. Eu sentiram o menino botava maluquinho? também. Eu colocava. Eu fazia isso também. Eu colocava. Eu também. Inclusive, teve o seriado do menino maluquinho. Vocês chegaram a ver isso? Bom demais. Que, tipo, Era que- muito que bom. Às vezes, criança, quando você está- adulto, Isso. adolescente, Quando né? você está Isso, sendo era muito bom. indisciplinado e está sendo o menino maluquinho, você às vezes não escuta sua mãe. Mas quando você lê o menino maluquinho e lê a mãe dele falando com ele, você entende as motivações de uma Da Da mãe. mãe. Exato. Exatamente. Então você Exato. até se entende no mundo como menino maluquinho, mas que você também tem limites. Mas eu acho que pra mim, eu ia falar, vou fazer uma apologia aqui ao Walt Disney também. Ele gostava muito do Brasil. Então, eu conheci, Gostava. eu conheci Gostava. histórias que depois de adulto eu fui entender as referências pelo Disney. Eu lembro que tinha uma história do Pato Donald, que ele contava a história do Tom Sawyer, que era do Mark Twain. Já leram? Mark Twain era um Não, escritor eu conheço pica. o Mark Twain, mas não conheço a história da Disney envolvendo ele. Não, era um quadrinho. Era um quadrinho que mostrava sabe, não é filho, não, não é filho do Pato Donald. Como é que é? O sobrinho do Pato Donald. Que eram os meninos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Sim. Eles eram muito inteligentes. Então, um deles lá, o mais inteligente, convencia o outro a pintar. Ele falava assim, o tio falava, você tem que pintar esse portão aqui e, pô, se você pintar, eu vou te dar R$10. Ele começava a pintar o portão e aí quando chegava um amigo, o que você tá fazendo aí, cara? Não, tô fazendo isso aqui porque eu gosto muito, cara, é muito gostoso pintar esse portão. Nossa, cara, que... E aí ele começava, nossa, você faz assim... Cara, que gostoso é fazer isso aqui. Aí o cara ficava, é mesmo, mas é legal. Nossa, é legal, mas sai pra lá. Depois eu quero falar contigo. Eu não quero falar contigo, não, porque isso aqui pra mim é muito bom. E aí o cara, deixa eu fazer um pouquinho então. Tá bom, cara, mas ó, só um pouquinho, hein? Só é daqui até ali, hein? Aí beleza. Aí o maluco começava a fazer. Por quê? Uhum. Porque ele é muito sabido. Então ele fez um. E ele ficava na sombra lá. E aí, o que você tá achando? É legal mesmo, né? Continua aí. Mas ó, daqui a pouco eu vou pegar aí, hein? Não aproveita muito, não, hein? E aí o cara pintou o portão inteiro pra ele. É uma coisa da literatura do Mark Twain. É um pouquinho parecido com Brás Cubas no Brasil, seria? Tem um paralelo. Dá pra traçar Aquela um coisa do paralelo. moleque, sim, assim, sim. que sabe? Sim, sim. E tem um universo ali, né? Que E tem um sempre amigo com uma dele. mensagem profunda que a criança, por mais que ela não entenda por completo, ela vai gravar na alma, gravar no coração, e quando ela ficar adulta, ela vai rememorar isso e tomar uma decisão com base nessas coisas. E o É legal Walter, demais. ele gostava tanto do Brasil. Eu não sei se isso é Walter. verdadeiro, mas o meu avô e minha avó contavam uma história que acho que ele morreu nos anos 70, né? Talvez Não sei. em 1970. Não sei. Mas quando ele morreu, ele deixou ali um pedido de doar uma parte da fortuna dele para pessoas pobres do Brasil. E a empregada do meu avô e minha avó na época, eles contavam que ela recebeu uma parte. Era uma Caramba. mixaria, porque dividiu por muita gente. Então ela recebeu, assim, Tem sei lá, muito pobres 100 no Brasil. dólares, assim. Caramba. Mas que ela recebeu, ele falou, não, eu gostaria que uma parte da minha fortuna, uma boa parte, fosse dividida entre as pessoas pobres. Que legal. Não sabia disso, O não. Walter era um grande cara. E eu acho que esse é o ápice do... Assim, geralmente são mais artistas quando ficam muito ricos, eles sempre têm essa... Artistas de verdade, quando ficam muito ricos, eles sempre acabam fazendo Ele era caridade, judeu? né? Eu acho que era. Não, ele odiava os judeus. Ah, era? O Disney é é odiava. verdade. É esse o ponto. Ah, tá. Eu sabia que tinha odiava alguma ele. coisa com os judeus. Ele odiava os judeus. Mas é interessante demais Tem umas isso. paradas do Donald Duck de nazismo, não tem? Não, mas essa Não, história... mas é falando- é zoando o Hitler. É tipo, ele virou num sonho do mal, Isso, né? ele é virou num americano, sonho, aí ele sonha que aí ele ele é... acorda mal com essas coisas e tal. Não, Só tipo que assim, a galera corta o edit e... e bota ele... Tipo, ele sonha que ele é um soldado alemão, né? Isso. E que ele é bitolado, e a vida dele é uma merda por causa disso, porque ele é bitoladão, ele só pensa no Hitler o tempo todo. E aí... É até meio fordista a vida Isso, dele, né? isso, ele fica isso, produzindo, isso. produzindo. E aí Tem ele umas acorda, fábricas. É. aí ele acorda e aí ele olha lá na janela e tem a Estátua da Liberdade e fala, nossa, cara, graças Graças eu moro a aqui. Deus que eu não... Mas também, propaganda da época de guerra, né, cara? O Walt Disney, ele foi um grande propagador do sonho americano ali na época da guerra, né? Pra, tipo assim, convencer o povo de, cara,
nós somos melhores do que os caras que estão tentando fazer uma limpeza racial. Eu não sei se... A gente não sabe até que ponto... Só quem viveu na época sabe até que ponto isso foi... Né? Não querendo ser um negacionista, nada do tipo. Nada do tipo. Mas só quem tava na época... É igual a ditadura no Brasil, cara. Pra saber o que o homem médio... Toda experiência é meio individual na ditadura, parece. É muito individual. Não, e tem um livro muito bom, que é O que é Filosofia, do Ortega y Gasset, que ele argumenta exatamente isso. Pô, aceito. Continua aí que eu vou lá Tá. pegar. Exército? Mas ele teve que fazer, tipo... Cara, eu acho que devia ser uma época de... Vamos falando aqui no microfone, porra. Depois o Thiago chega. Eu acho que a época deve estar... Conta primeiro aí o negócio que você falou do livro aí. Ah, tá. Não, o que eu tava falando do Ortega y Gasset é que ele fala exatamente o que você falou nesse livro, que é a filosofia. Que ele pega o exemplo da crise de 1929 e ele fala que não faz sentido a gente analisar a crise econômica de 1929 unicamente sobre o olhar econômico, por exemplo. Ele fala que para uma criança foi de um jeito, para um adulto foi de outro e para um idoso foi de outro. E se você quiser entender tudo mesmo, você tem que somar o máximo de perspectivas possíveis para você ter um panorama cultural do que era aquele período e você entender que às vezes a realidade de um cara realmente foi muito ruim, mas para outro foi muito boa. E às vezes os dois estavam sendo éticos na jornada. E né? ainda assim, ainda que você pegue e coloque tudo no moedor, pegue todos esses diferentes fatores e coloque no moedor, Não vai o ser que vai completo. sobrar vai ser uma pálida imagem do que Exato. do espírito da época ali, Do né? espírito da época. E aquela coisa, nós somos finitos, né? A gente nunca vai realmente conseguir compreender tudo 100%. Mas a alternativa que o Ortega dá é essa. Você tenta somar o máximo de perspectivas possíveis pra ver isso. E aqui no Brasil foi isso que a gente tá falando, o exemplo da ditadura, né? Sim, sim. Eu falei, tipo assim, pro meu avô, por exemplo, um cara que era um trabalhador normal. Pra ele não mudou nada, absolutamente nada. Porque era um cara que ia trabalhar, chegava em casa, tinha os filhos dele já na época, não, 69 até 84, né? Eu tenho a impressão que no comecinho não foi muita paranoia e no final também não. Eu tenho a impressão que a paranoia de verdade, o auge foi tipo assim, finalzinho de 69 até early 70, tá ligado? É. Em 80 e pouco já tava meio que no... Já Mas eu tava... acho que o que eu acho realmente que tinha na época era uma paranoia por parte do pessoal que ou era militar ou que era partidário dos militares. Uma paranoia muito grande, tipo assim, cara, nós estamos sob uma ameaça, esses caras aí, esses Chico Buarque, tipo assim, não tinha uma diferença entre o guerrilheiro e o músico, e o né? Gilberto Gil, tá ligado? Ah. Não, esses caras aí estão ajudando aí os guerrilheiros, que não sei o quê. Por quê? Só uma paranoia muito grande poderia achar que o Chico Buarque seria um puta guerreiro. Mas o que fez o quê? Acontecer excesso de matar gente, tipo, torturar gente. Tem gente que nega isso, cara. Tem gente que fala assim, que não. nega. Tem gente que nega. E pra mim, o cara que fala assim, não, aconteceu e tinha que acontecer mesmo, foi merecido. Pra mim, esse cara, ele tem as convicções dele. E pra mim, ele não tá fazendo essa soma de perspectivas que pra algumas pessoas realmente foi ruim, sabe? sim, não, então, e pra mim, esse cara que fala assim, não, tem que torturar mesmo porque era guerra, e o cara que fala assim, cara, é um absurdo que tenha gente torturada pelo governo, pelo Estado, porra. É um absurdo que essa porra tenha acontecido. Esses dois caras são melhores do que o cara que nega isso, sabe? Pra mim, Sim, pra pelo mim, menos o cara ele tá que fala captando alguma perspectiva, né? não, eu acho que não aconteceu isso, não, o pessoal tá exagerando. Não, Tem uma figura bem chata que é o nuance guy, o cara das nuances. Não, it's actually deeper than that. Tipo assim, não, nem aqui nem ali. Não, na verdade é mais profundo do que isso. Esse cara é bem chato, na verdade. Sim, sim. Mas eu gostaria de continuar o tema aqui do Mário de Souza, porque eu enxergo hoje tipo, todo criador, todo artista, o Tolkien, por exemplo, ele cria não só uma obra, mas ele cria uma história que está dentro de um universo maior. Tanto é que ele faz outro livro depois, explica outra época daquele mesmo universo, outros personagens. Aí ele faz um que é sobre a criação daquele universo. E é uma baita obra. Você leu o Silmarillion? Já li tudo. Cara, é coisa linda as primeiras páginas. Cara, eu achei chato a primeira vez que eu li, eu era bem jovem. Eu tentei ler uma vez, achei uma merda. Tipo, Sério? não, uma merda assim, tipo, não ruim. Tipo, eles falam Tu como já tem, foi tu já a tem que estar criação muito apaixonado dentro do universo, e né? inserido Pra ali. fazer sentido aquela parada, aquela Pra tu se expansão. importar com o que tá sendo ali. É um monte de nome aleatório jogado, Já assim. o Hobbit é mais atrativo. É o livro primeiro do que você tem Hobbit. que ler. É, o primeiro que você tem que ler. É. Que inclusive ele fez pros filhos, né? É. Um negócio assim, né? História. Pra nas férias os filhos não ficarem entediados. Olha só que legal, né? grande cara. Mas, então, o sonho do criador é que tenha um universo, não só uma obra fechada em Cara, si. eu ia falar isso. Vai, continue. E eu percebo isso no Maurício de Souza. Exatamente isso, Que não cara. é uma ele é coisa. isso, cara. Que, bicho, não é uma coisa que é só uma história fechada em si. Por quê? Lembra do Rolo? Do Rolo e da Tina? Sim. Ah.
Lembra do Piteco e da Tuga? Lembro. O Piteco parece um pouco o Rolo. Muito, Sim, muito. se você olhar. Exato. Então parece que são descendentes de milhares e milhares de anos antes, mas Sim. são descendentes, tanto é que ele parece um pouco. Mas qual é a relação do masculino com o feminino no universo do Piteco? A Tuga persegue ele porque ele é um cara, um homem, numa realidade que é hostil, que é uma realidade, né, E ele pré-histórica. caça. Ele caça, ele é um homem, ele é um provedor ali Isso. na sua forma mais primitiva, né? Caçar, comida e porrada, ter um tacape, o caralho. E a Tuga corre atrás dele, ele foge da Tuga. Não, e ele subverte um pouco o clássico que a gente tem do Homem das Cavernas, é o cara arrastando a mulher pelo cabelo no chão, né? Ele subverte um pouco isso, né? Agora é a mulher que tá indo atrás do cara, tipo, e ele tá fugindo. Seria ele o primeiro jovem sensível da história? Ele é sensível, cara. Ele é Mas Ele é aí, muito se você sensível. olhar para uma perspectiva ultra realista, quem é que precisa de quem naquele universo? É óbvio que ele precisa dela pra procriar. Sim, sim. E ele quer, ele é biologicamente programado pra, Mas pra pra fuder. sobreviver naquele universo ali, quem precisa é a mulher. Ela né? precisa mais Exato, dele, óbvio. E exato. ela parece vir de uma linhagem nobre porque ela é gordinha num lugar que as coisas são escassas. Sim, Então sim, ela sim. vem de uma linhagem talvez que seja nobre, pelo menos naquele contexto de caçadores bem-sucedidos. Aham. Quando a gente passa da linha do tempo pro o descendente do Piteco, que é o Rolo, ele já é um cara que não tem uma relação tão clara e tão direta com a personagem feminina da história. Então ele não é um namorado dela, mas ele também não é simplesmente um conhecido. Ele tem uma intimidade com Tem, ela, é. mas que não se manifesta como atração física mesmo. Mas o Rolo não namorava uma gordinha também? Eu tô errado. Tem Ah, uma o rolo, gordinha. o rolo pegou todo mundo já. Não, mas eu lembro que tinha uma... Ah, não, a gordinha é amiga só. Não, tem a Tina, que é a magrinha. Aí tem o Rolo e tem uma outra que é amiga deles, que é uma gordinha também. Tá lembrado, não? Putz, eu não lembro. Não tô lembrado. Mas assim, Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, que mostra o quê? O declínio de uma sociedade que perdeu, que foi tão evoluída socialmente, que perdeu o contato com o simbólico, né? sociologicamente, que perdeu esse contato. Então, é o cara que chega na modernidade, ele olha pra aquela mulher que é o par dele, e ele não sabe o que fazer e qual relação ele tem que ter com ela. Então, ele fica uma Meio relação confuso, ambígua. ambígua. Confusa. E fica aquela tensão sexual que ninguém sabe o que fazer. E que pode ser uma crítica que é tão profunda que ele nem precisa externar ali com as palavras. É só o fato de existir, né, o Piteco e o Rolo já faz a gente olhar e pensar, Sim. não tem nada disso, eu tô só viajando. Não, faz muito sentido, Mas faz eu muito acho que sentido. o Rolo ele tinha uma coisa também, ele servia como... Porque assim, a Turma da Mônica é aquela coisa imutável da infância. A criança, ela gosta das mesmas coisas sempre, tipo... Pô, você, quando era criança, você gostava de jogar bola. O seu filho, quando você tinha 7 anos, você gostava de jogar bola, de correr, de apostar corrida. Você, com 7 anos, era igual o seu filho com 7 anos vai ser, provavelmente. A criação, pelo menos, vai ser parecida, né? Enquanto que Então, assim, as crianças não mudam o que elas gostam ali. Enquanto que... Quanto mais jovem, menos diferenciação de personalidade você vai tendo, Sim. né? Tipo assim, as pessoas são mais parecidas quanto mais jovens elas Tanto são. que é muito mais fácil você Enquanto- fazer amizade quanto criança, né? Tu é criança. Vai fazer amizade com 40 anos. Tu gosta de doce, eu gosto de doce. difícil. Tu gosta de bola, gosta de videogame, gosta de... Vamos brincar. Então, é o isso. Rolo, cada semana, cada história dele, ele tava numa nova. Agora, se chegar um cara e falar assim, pô, Kant era pica, né, Danielzão? Aí você fala assim, cara, mais ou menos. Aí o cara, não, já não sou seu amigo. Já não sou seu amigo. Você não sabe de nada, cara. Você não sabe de nada. Não, mas eu digo assim, Você é burro. no caso do Rolo, É isso. ele passava, tipo, tinha uma fase dele de gótico, tinha a fase do Rolo, hipzão, tinha a fase do Rolo roqueiro, tinha a fase do Rolo, tá ligado? Surfista. Surfista. Que mostra o adolescente tentando se encontrar. Isso, Exato. isso. Ele tá Indo em testando... várias Porque numa tribos- sociedade pré-histórica tribal, o seu papel tá muito claro desde que você nasceu. Tu Isso. vai caçar Sim, e não vai sim, morrer. sim, sim. Agora, quando essa dificuldade, vamos dizer, fisiológica já é superada, quem eu sou agora? Ah. Exatamente. O que eu faço? Exatamente. Você tá sempre brigando pra... Tipo assim, homem contra ele mesmo, não mais homem contra mundo. É isso aí. Contra Exato. as coisas do e mundo. E é sempre o homem tentando ser esse expansivo, esse arquétipo solar, procurando várias Pô, tribos. posso falar um negócio? pra... Nenhum programa da internet mundial tem isso aqui, cara. Impossível. Impossível. Isso aqui é o melhor programa que tem. Tem como. É porque às vezes eu olho aqui Deem como... dinheiro, filhas Às da vezes eu puta. me desassocio e eu começo a assistir aqui e De falo, pô, fora. isso aqui tá maneiro. Sim. Tá maneiro. Mas deixa eu só continuar aqui, porque você me lembrou uma coisa muito boa. O universo... Eu ia falar do negócio do Carioca, por causa disso. O universo que o Maurício de Souza fez ali... Sabe quando você começa a imaginar... sei lá, Você no universo? você isso? vê os Simpsons, por exemplo. Aí tem a história lá dos Simpsons, da família dos Simpsons. Sim. Aí você fala assim, cara, e se eu morasse naquela rua ali?
Eu fico imaginando... Quem como eu é- seria? Com quem como eu é- seria amigo? Como é que seria o universo ali, tipo, de andar naquela rua dos Simpsons ali? E como é que é uma casa, tipo, a 5 blocos da casa dos Simpsons? Aham. Então eu pensava a mesma coisa, eu falei, cara, aquilo ali se passa em São Paulo, teoricamente. Mas o Maurício de Souza tentava colocar elementos que são... Comuns ao Brasil inteiro, né? Exato. A cultura de bairro, inclusive. O Tipo bairro assim, do Limoeiro, Tinha o né? Campinho. Sim. Aí Que não tinha- tem mais hoje em dia em São Paulo. né? Exato, cara. Não tem exatamente. mais, não tem mais. Uma coisa que eu olhava assim e falava, caraca, em todos os lugares que o pessoal vai, tem mato, tem grama, tem arbusto Sim. vamos dizer. Imagina, por exemplo, que você tire fotos do Limoeiro. Certo. Não precisa ter história nenhuma acontecendo. Não tem, todo mundo foi pra casa, sabe? Eu imaginava isso. Cara, e como é que deve ser o bairro do Limoeiro? Será que os caras pensaram como é que é o bairro do Limoeiro? Quando a Mônica vai pra casa, quando o Cascão vai pra casa, quando o Cebolinha vai pra casa. Não, acabava tudo, né? Geralmente, quando a brincadeira acabava, eles iam pras casas, né? Em muitas histórias tinham. E o bairro morria. Porque eles eram a vida do bairro. Exato. Ou seja, as crianças Exato. era o que iluminavam o E bairro. hoje em e hoje em dia, dia é muito isso, cara. Criança Se não você brinca vai- na rua mais, Não cara. brinca. Se Posso você vai pra viajar uma mais praça ainda? e não tem criança, eu fico triste. E eu sou um cara que vou muito Tem pra uns praça. maconheiros, né? Tem uns maconheiros na praça. hoje No em dia. espectro de querer muito ver criança quando você sai, de Daniel até Jeff Epstein, onde você se encontra? De ficar triste porque não tem Posso viajar, criança posso na viajar mais jogada. ainda? O bairro do Limoeiro, que refere-se a uma árvore, nunca nos apresenta a árvore. Ou seja, não tem o limoeiro. Ou seja, aquilo que dá nome ao lugar, Já não existe mais. aquilo que dá nome ao lugar que é uma árvore, ela é oculta dos habitantes desse ambiente que tem como característica principal ser nomeado por essa árvore. É uma árvore proibida. Aí você- pode Ou ser a isso. árvore da vida, pode ser. Ou A não. minha, Ou talvez a árvore da vida que ninguém sabe onde é que tá, meio mística, meio esotérica, que Cadê esse deixa limoeiro? o bairro vivo. É. E ninguém vê. E é é uma bom- busca pela pedra filosofal. numa você interpretação que, nunca eu tenho, encontra. é meio tipo assim, Holy Grail, tá ligado? É, Santo exato, Graal. Que é exato, a parada. Você exato. já existiu uma época em que o bairro do Limoeiro tinha tantos Tanto limoeiros que deram aquele nome ali. Numa época em que era um bairro meio rural ainda, tava Sim. começando a parada. É um fruto tão fácil de se ter em cada esquina que teve aquele nome. Hoje em dia, vivemos num mundo estuprado, em que nada mais, em que não tem mais limoeiro nenhum no bairro do Sim, Limoeiro. só o pô. nome. Só o nome sobrou. O que Só sobrou nome. foi o nome. Só o pau Brasil. Cadê o pau Brasil? Cadê o pau Brasil? Nós temos o nome de Brasil, mas cadê, Cadê? o... Cadê? Temos Acabou. pau. Nós temos pau por aí afora. E temos Agora, Brasil, mas o pau Brasil. O pau Brasil. E tanto é que, pode ver, na minha escola tinha um pau Brasil, uma árvore de pau Brasil. E tinha lá até plaquinha, pau Brasil. Porque é tão difícil de você ver. É uma árvore de merda, não é uma árvore bonita, não é uma árvore, mas é uma árvore qualquer. Se eu passasse pelo Brasil, se não tivesse uma plaquinha, eu não ia saber que era o Brasil. Mas Tá. plantaram pau Brasil, que é dificílimo, e você vê que o pau Brasil, ele realmente ele tem a... ele Meio parece brasa. roxinho, né? Quando você corta assim um pedacinho dele. Quando você dá uma raspadinha nele assim. Por ele- isso que ele a é seleção vermelho. brasileira é brasa? Então agora tudo faz sentido. Tentaram meter essa Vamos aí, né? defender a Nike agora? Tentaram meter essa aí. É essa? De Brasil, Você brasa, está concordando vermelho. com a garota do piercing da Nike, é isso? O que você achou disso aí na época, cara? Rapidão, só pra encerrar o assunto do Maurício de Souza, porque isso é realmente fascinante. Eu sou realmente um grande fã. Eu também. Também sou. Eu Dentro do universo do Piteco, tem o Horácio, que é o dinossaurinho, né? O Horácio é sensível, tá? O Horácio, pra ele caralho. eu pra achava uma caralho. merda a história quando era criança. E mais do que sensível, o Horácio, ele é um filhote de tiranossauro, cujo ovo foi abandonado, Isso. encontrado pelo Piteco. Ele nasce pequenininho e ele Tem a é... ver com o Piteco? Eu não sabia disso, não. Tem. O Tinha Piteco essa- encontra É, sabia o disso. ovo Doideira. abandonado. E aí quebra, é o Horácio que foi abandonado pelos Que é um seus bebezinho dinossauro ainda. pais. Mas ele é tiranossauro. Isso é muito importante. Isso. Mas Ele é um predador. trazido para Len, que é a vila Aham. do Piteco, ele começa a dar alguns problemas e ele é expulso. E ele sendo expulso, só que ele já conviveu com seres humanos. Então ele cultiva valores tipo amizade, Isso, exato, empatia, exato. ele é bonzinho. E ele se força a comer só planta, Isso. sendo um tiranossauro. Ele se força a comer só planta, o que é uma negação da sua natureza. Porque uma vez tendo contato com o sagrado, você jamais vai abandonar. Exato, Nesse é caso- uma vida de abnegação. Exato. Nesse caso é uma exato, história cara. de homem Pô, versus me arrepiei universo. com o Horácio. Me arrepiei com o Horácio. Então, já não é... E se você perceber na história, ele tá sempre... As aventuras que ele se mete é indo procurar a mãe. Que ele não conheceu. Ele nasceu, o Horácio achou o ovo. E é sempre Exato. ele pensando as coisas, né? Ele é sempre muito meio- pensativo. Ele pensa Ele é o muito... personagem mais filosófico da Turma Sim, da é, Mônica. Então, é mais filosófico. Ele tem Ele uma e o natureza... astronauta. O astronauta também tem uma carga bem
filosófico. Pra caralho. O astronauta olhando até. É verdade. A história do astronauta era muito foda. Porque eu acho que assim, o astronauta. Calma aí, rapidão. Vai. Porque o Horácio, ele. Se ele fosse seguir a natureza dele, se ele não tivesse sido abandonado pelos pais, ele ia seguir a natureza do Tiranossauro Rex, que é matar, comer carne. Mas como ele foi achado por um humano, ele tem agora uma natureza, ele se torna humano. Isso. Porque o que nos torna humanos? Você tem uma natureza biológica e uma outra intelectual Exato. que você começa a reconhecer como mais importante. Então ele começa... Não, É um ele- processo quase de catequização, né? Pra caralho. É muito isso, pra caralho. cara. É Ele muito come, isso. E ele come só alface, sendo um tiranossauro. Ele é um tiranossauro que come alface. Ele Não é- porque o corpo dele não queira carne, mas porque ele entende que se ele ficar matando e comendo carne, ele vai desapontar. Isso. Ele é como se fosse aquela música do Santana, Evil Ways, já ouviu? Santana cabe com ela? You got to change your evil ways, baby. Ele deixa os evil ways pro ser humano, não pra ele, né? Ele renega seus evil ways pra ter uma convivência boa com o ser Sim, humano. sim. Mas eu lembro que o astronauta, cara... Mas eu achava meio chatão o Horácio, vou ser sincero aqui. Pra uma É criança... porque não é pra uma criança. Eu acho que é pra... Era pro pai da criança adolescente, olhar assim, ou pro adolescente que já tá se questionando um Era pouco, assim, sabe? meio triste, assim, meio bosta. Era uma sensação de vazio que eu tinha quando eu li, assim. era quando muita criança. sensação de vazio. Mas é de propósito, isso que é legal. Eu sei. Mas Isso o que é legal. astronauta, tipo assim, É mais reflexivo. ele é reflexivo, mas não me dava essa noção, porque tinha um pouco de... O astronauta, ele sempre tava sendo posto à prova das paradas. Sempre tinha um alien, sempre tinha, caralho, o cara precisa se reencontrar com a Terra. Ele sempre lembrava dele na Terra, às vezes tinha uns flashbacks, tipo Sim, assim, sim. pô, eu tô aqui sozinho, tudo fudido, mas eu sei que lá na Terra tem minha esposa. Quase que uma lá. reminiscência. O que é uma reminiscência platônica? Reminiscência platônica. É quando você tá... De acordo com Platão, quando você encarna no mundo, você fica lembrando do mundo das ideias que era onde você tava antes. E você fica rememorando aquelas coisas, e toda vez que você conhece algo, é lembrando... Algo verdadeiro, né, no caso. A você sensação de eureka é isso. A sensação de eureka é isso. Você tá lembrando daquilo que é eterno. Então, é meio que é isso, né? Então, por mais que você conquiste o mundo todo, sei lá, você tá no espaço, sempre vai ter aquele vazio da Terra que é de onde você veio, de onde você pertence, que retorna talvez ao núcleo familiar que você foi criado, alguma coisa do tipo. É bem isso que o astronauta passa, cara. É incrível. E a criança tendo esse contato absurdo, cara, vai formando o imaginário dela mesma. Cara, eu tem quando um peso gigante. quando tiver filho, tipo, e ele tiver na idade de, sei lá, ter uns... Aprendendo a ler, assim, né? É o quê? 5 anos? Que aprende a ler a pessoa? Por aí. Alfabetização. Cara, o que eu vou tentar, tipo, comprar um lote, deve ter na internet aí, um lote de coisa da Turma da Mônica e do Ziraldo. Deve ter mais, mas eu não tô lembrando. Os principais que eu li era a Turma da Mônica e Ziraldo. Eu tinha um livrão do Ziraldo, assim, que tinha, tipo, assim, todas as histórias, cara. Tinha, tipo, a Turma da Mata, aí tinha o indião lá, Sim. o índio. Cara, era maneiraço, cara. E o Ziraldo, depois que eu fiquei mais velho, quando eu fiquei adolescente, eu descobri que o Ziraldo desenhava pra Playboy. Sabia disso? E Não, ótimos uma época- ele tem ótimos desenhos. Sim, ele desenhava arte erótica. Arte erótica. E Que- ele tem propagandas tabagistas e Anti-tabagistas, anti-tabagistas. Ele tem as duas. Exato, ele tem exato. as duas. O Ziraldo ele era tem foda. as duas. O Ziraldo tem uma história boa. Você tá ligado a história do Ziraldo com o Simonal? Não. Wilson Simonal? O Simonal, é isso. Sabe da história? Não, eu conheço o Wilson Simonal. Eu vou ser Ziral- muito monotemático se eu quiser depois voltar pra Maurício de Souza. Não tem Eu problema. tô muito feliz com o Maurício de Souza também. Mantém Não, nessa mas aí. faz Eu vou assim. contar a sua história. É mais a história básica aqui. Você que tá aí vendo isso aqui, que tem o nosso amigo Monark, que aconteceu o cancelamento com o Monark. Discordo. Que pra mim, eu acho que foi um cancelamento mais emblemático do... O Monark, ele foi meio que o Marte. Por quê? Vocês vão lembrar que 2016, 17, 18, 19... Foi o quê? 2020 que foi o Monark, o cancelamento dele? 22? De 2017, 16 por aí, até 2022, era comum, não só comum, como parecia coisa certa a se fazer, cancelar pessoas porque fez um tweet Isso. Aí perdia borderline, patrocínio. racista, tipo, o Cossielo falando. Do do Mbappé. Mbappé. O Mbappé faria uns arrastão na praia. Ah, é só porque ele é negro, né? E aí já acabava com a vida do cara. Depois ele é Depois tão do rápido, Monark... ele faria bons arrastões. Sim. O ponto é esse. O Usain Se ele Bolt fosse também. um gordo, não ia fazer sentido a piada. O engenheiro Léo, não conseguiria fazer um arrastão na praia. Jamais. Aí o cara vai Jamais. perguntar assim, não, mas então pega assim, o Mas- Cristiano Ronaldo, por que ele não usou o Cristiano Ronaldo? Tá bom, tem o elemento do negro fazer arrastão, beleza, tem. Mas Tá, isso só que não você- é o ponto principal. Não é ponto principal. E outra coisa, se você pegar... É um agregador. Se você tirar o preconceito, não sei o que, e falar assim, beleza,
qual a porcentagem da população mais faz arrações? Você vai votar negro? Só que aí você vai falar, não, mas eles não fazem porque eles são inerentemente maus, é porque Sim, teve um sistema, a Aí escravidão. você tirou a graça da piada. Eu sei, mas na piada do Conselho ele não tá negando nada disso. Não tá. Ele não tá tomando partido. Não tá. Não foi nenhuma Inclusive, piada, ele foi tá só- explicitando um problema cultural, talvez. Foi só um- através de uma piada. Eu não iria cara. tão longe. Pô. Porque o isso Conselho que eu ia não falar. tem essa capacidade. Foi só um peido mental que ele viu o Mbappé correndo rápido. Ele falou, pô, imagina esse cara na areia. Fazia uns arrastão louco, mano. Então... Porque a realidade do Conselho como jovem periférico É era essa. era essa. é essa. Então, e aí quando teve a parada do Monark, depois que teve o do Monark, o pessoal falou assim, cara, aconteceu esse cancelamento, já aconteceu, mas fomos longe demais, certo? Tipo assim, cara... Cara, o ponto do judiciário bloquear o cara foi meio ninguém, bizarro isso, o que ele falou, todo mundo entendeu. Todo Já mundo falamos, sabe o que ele todo falou. mundo entendeu. Inclusive, Ele não- muita ele- gente concorda com esse posicionamento. Ele não defendeu o nazismo. Porra, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Só que depois... dos Estados só- Unidos, galera. Então, mas o que aconteceu com ele Foi foi defesa necessário pra, tipo assim, cara, olha o ponto que a gente chegou, cara. Até quando a gente vai tomar porrada, até quando vai ser saco de pancada, como diria Gabriel Pensador, até quando vai acontecer essa porra aí? A gente vai ficar assim, então, parece que, cara, beleza, já que o pessoal de lá vai cancelar tudo, vai ser ridículo assim, foda-se. Vamos falar merda mesmo e foda-se. E aí o pessoal começou a voltar. Que é exatamente o que tá acontecendo agora. É o que tá Agora, acontecendo. agora tá meio que comum um extremismo assim o absurdo. né? pós-monarque. Mas assim, nazismo escancarado. Escancaradíssimo, Mas o que tem a ver o Ziraldo com isso aí? Eu não faço a menor ideia. Então, Eu tô curioso agora. Eu vou falar agora. O Ziraldo era nazista, é isso que você Não, tá falando? o Ziraldo, ele, nos anos 70 e Nos anos 60... 30, especificamente 33. Nos anos 60 e 70 ali, o Simonal era Cara, eu, quando era criança, não tinha essa Ele noção. era um mal o quê? Era o pica. Era uma... What? Não. Ele era um dos mais picas dos artistas Ele era que um a gente tinha. showman, né? Ele era um showman. Ele era foda, cara. Era e era carismático. Muito ele, carismático. Era o nosso James Brown. ele, Não, Coloca aí no YouTube, depois do programa. ele no negócio da... Limão Limoeiro, tu já viu isso? Pô, Cara, isso aí- incrível. o cara era Meu limoeiro, foda. Wilson Simonal. Depois vocês colocam no YouTube Ele e fez veem um isso. show, cara, não era comum nos Incrível. anos 60, ainda mais no Brasil. Não era comum você fazer show pra multidão. Ele fez um show pra 30 mil pessoas, cara, no Maracanãzinho, que era pro Sérgio Mendes, porque o Sérgio Mendes já tava rico. O Sérgio Mendes já tinha ido pra fora, pra Europa, fez um disco lá fora com o europeu, voltou... Mais que nada. Mais que nada. Então, quem falou mais que nada, acho que é o pessoal da europeu, uma mulher sueca, sei lá. Não era brasileiro que gravou aquilo lá. Então ele fez muito sucesso lá fora e voltou com moral pra cacete. Quem abriu o show dele era o Simonal, que era esse aí que você viu, do Maracanãzinho. Sim. O Simonal, ele destruiu, cara. Ele fez de tudo que tinha pra fazer, que um artista pode fazer. Ao ponto do artista principal, o Sérgio Ficar de Mendes, xereca, ou não? ser vaiado. Quando o Simonal saiu e entrou o Sérgio Mendes, o pessoal vaiou. Caramba, porque eles cara. queriam ver mais Simonal. Esse era o ponto. O Simonal fazia Sarah Vaughan, né? Que era artista cantava blues, jazz, enfim. Aham. O James Brown, pô, quem que tinha moral nos anos 60 pra Sim. apertar a mão de James Brown e, tá ligado, trocar ideia? Enfim, era o mais pica de todos. Se não tivesse acontecido o Pasquim e o Ziraldo, o Jaguar, que também era o cartunista, Ah. ele seria o que é hoje em dia o Roberto Carlos. O que aconteceu? Os caras, como ele já tinha sido do exército, ele tinha sido sargento do exército, O Simonal. o Simonal, Eu não sabia. ele foi sargento do exército. Então Como por isso aconteceu- que ele não fez tanto O sucesso. pessoal já odiava ele. Os caras da classe artística já odiavam ele. E por ele ser negão. Tinha um pouco isso também. Daí é a soma das perspectivas, né? Que a gente tava falando sobre ditadura, né? Mas ele deu um mole. Qual foi o mole Por que quê? ele deu? Se fala que um contador dele roubou uma grana dele. Ele fez sucesso pra caralho e do nada chegou na conta bancária, cadê? Tá zerado. Ele e os filhos dele confirmam isso até hoje, falam que quem roubou ele foi o contador dele. Tá. Ele descobriu isso aí, pegou o contador, falou assim, você acha que ele fez uma... vamos chamar advogados e o pessoal da ciência contábil. Óbvio que não. O militar, o que foi que ele fez? Chamou 3 malandros, Porra. falou assim, leva pro DOPS, porque na época era a época do DOPS, da ditadura. Tá. Leva ele pro DOPS. Então, assim, já agregou o quê? O cara que não fazia... E o cara morreu? Não, o cara tá vivo, mas ele foi torturado. Tá? Ele realmente foi torturado. É só não roubar. O que é se só tem, não matar. o que você tem ele pegou e entregou beleza. o cara pro DOPS. Ele foi torturado e voltou. E qual foi a parada? Ficou
começaram a falar que o Simonal era um informante do DOPS, que ele era ele trabalhava para o DOPS. Mas quem foi que plantou isso? A classe artística? Sim. O Ah, pessoal... Tinha o Pasquim, que era um jornal que era muito iconoclasta da época. Falava muito mal da ditadura, dos militares e tal. Normal. Aham. Eles começaram a falar que o Simonal era um cara que trabalhava para o DOPS. Era um militar do DOPS que entregava pessoal da classe artística lá. E começaram, cara, semana E pra após eles semana... era uma narrativa perfeita, né? Sim, semana após semana, Puxa. meteu o pau. Inclusive, inventar coisa. Falar assim, o Simonal foi xingar, foi vaiado pelo público. Isso não aconteceu. Os caras inventavam essa porra. O público adorava o Simonal. É impossível, vai. Eles- Com todo eles- o respeito do mundo, não tem Sim, como. eles falavam que ele era vaiado, que o povo tava odiando ele. Eles inventaram essa porra. O Ziraldo e o Jagaro, tem um documentário, procura no YouTube aí. Documentário Simonal, vai ter lá inteiro. Eles admitem rindo, cara. Esse cara aí, a gente zoou ele porque ele também deu mole, né? E aí eles falam assim, e aí, né, long story short, né? O que causou isso aí? Durante vários anos, sei lá, uns 20 anos aí, ele sofreu a sombra da irrelevância. Ele não era... Ninguém da classe artística queria dar moral pra ele. Ele foi boicotado, Nenhum né? produtor queria chamar ele pra fazer nada. Ele foi com o cancelamento que teve com o Sim, Monark sim. aí, por exemplo. Ele ficou, durante uns 15 a 20 anos, não se falava em Simonal. E não tinha internet na época pra ele fazer o que Sim, ele queria, né? sabe o que os O produtores... cancelamento dele talvez foi pior que o do Monark, Cara, inclusive. o que os produtores falavam Porque assim, o Monark cara... foi pros Estados Unidos. não, e viver voltou, lá, já tá aí nos voltou. podcasts, tá de boa. E isso o Simonal foi muito pior. O do Simonal foi tipo assim, cara, não dá pra você tocar no nosso programa aqui, nem no nosso festival, porque você tá muito atrelado à ditadura ainda, né? E agora que terminou a ditadura, puta, esse pessoal não vai querer ver você. Então, ele foi voltar a aparecer no final dos anos 90. Mas nesse tempo aí, cara, ele ficou... Já virou um cara que era alcoólatra, já virou um cara que... Depressão pra caralho. Acha que tudo é traveco. Tipo, Monark. Então... O Monark tá duvidando até de si mesmo. Se Tá. ele fala assim, eu acho que eu sou um agente do globalismo, só que eu não sei. Se plantaram um chip na minha cabeça quando eu nasci, como é que eu vou saber? Então, tipo assim... Ele tá tão... Os caras estão no teto que ele é um cara no teto agora, pra ele mesmo. Talvez eu seja um agente contra mim mesmo. Exato. Então falam assim, cara, o Simonal ali, ele morreu de tristeza. Pelo menos ele não comeu traveco. Pelo menos isso ele nunca teve essa porque Pelo na época não menos tinha isso. tanto assim, né? Mas ele morreu, cara, ele morreu pela depressão, que é a irrelevância. Imagina você, todo lugar que você vai, o pessoal te reconhece. Ô, Simonal, tu não vai voltar a cantar, não? Tu não quer voltar a cantar, não? E ele querendo cantar e não E ele podendo querendo cantar e ninguém queria. Cara, então assim... E os caras falam sistema é rindo foda, assim. parceiro. Aí sabe o que os caras falam? O Jaguar lá e o Ziraldo falam? Esse negócio aí do alcoolismo aí poderia ser eu, pô. Porque eu tomo a minha cervejinha aqui também. Podia ser eu. Pô, ainda bem que não fui eu, né? Os caras rindo, sabe? E fudeu um cara. Destruíram, E fudeu é um um cara. documentário foda pra caralho. Inclusive, quem dirigiu foi o Cláudio Manuel do Caceta. E tem, sei lá, Chico Anísio, Tony Tornado, vários caras maneiraços aí Então, E como isso está atrelado a Maurício de Souza? Não, tá atrás do Ziraldo só. Eu não Que sei por como sua chegou vez tá atrelado, mas... Maurício de É, Souza. como desenhista, né? Não, mas o Ziraldo... Ainda assim, eu acho o Ziraldo foda. É que não tem como discordar, O sabe? Ziraldo foi um filho da puta, Tipo- mas ele é foda. É. Só um parênteses, o Cláudio Manuel é um cara maneiro que também não se rendeu a Não. coisa política de ir pra um lado ou outro. Ele continuou um cara... Ele foi no podcast do Vilela. Ele participou do podcast do Vilela, né? E aí os caras... Quem que era? Aquele merda do Santinelli tava falando lá. Falou, ô Santinelli... Eu vou falar assim, se eu sou o Vilela, eu falo assim, Santinelli, Cala tua boca um pouco. Né? corta o microfone do Assim, Vilela. não, assim, se o Do Vilela Santinelli. chamou o Santinelli, ele sabia o que ele tava lidando. Sim, mas... Sabe? Mas, tipo assim, cara, o Santinelli e um cara que por anos e anos e anos o cara produziu o documentário, o cara teve a revista, o cara fez... Teve um programa que ficou no populário... No imaginário popular. Sim, durante décadas. E aí veio um décadas. merda, que é o Santinelli, que o Teixu queria bater nele quando a gente passou por ele uma vez. Foi? Na rua. Bêbado. Texuga. Aí eu falei com o Thiago e falou, cara, não deixa o Teixu fazer merda não. Eu falei, não vai fazer não. Tá de boa. Tu me mandou ao vivo mesmo. Cara, tamo nessa situação aqui. Foi o dia que vocês gravaram aquele vídeo em frente a alguma coisa, falando que tipo, Lá, vocês tinham brigado. eu Foi acho esse que- dia? Eu não lembro se foi isso aí, eu acho que foi. Tá, Mas a gente tá. viu o Santinelli, aí ele assim... Aí ele começou a andar atrás, eu falei, cara, não vai atrás do cara não, porra. O cara vai achar que você tá seguindo ele, vai ficar louco, aí você vai entrar na briga. Ele, não, eu quero só ver... Porque eu falei assim, é o Santinelli ali, cara. Aí o Texugo bebaço... Não é não. Não, só parece. Eu falei, cara, eu tenho certeza total que é eu.
Eu tenho 110% de certeza que é ele. Eu sei que é ele. E eu chego bebaço e ele assim, não, pô, vou lá ver. Aí ele começou a seguir o cara pra passar dele e ver de frente, tá ligado? Aí eu mandei o áudio rindo pro Thiago. Eu falei, cara, ó, Texugo tá seguindo o Santinelli agora aqui. Aí ele, cara, não deixa ele fazer merda não, cara. Eu falei, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não aconteceu nada, ele só viu que era ele mesmo e foi isso. Vou pegar mais 3 lá. Mas voltando ao Maurício Maurício. de Souza. Eu acho que agora, nesse ponto aqui, que a coisa já evoluiu, não vale nem a pena voltar no assunto, porque é um assunto bem pequeno, na verdade. Tem outras lições ali. O que você procura quando você consome cultura é conhecer histórias mesmo. Apreender histórias na sua alma que você não viveu, né? E você conhece essas vidas, mesmo sem ter vivido essas vidas, você enriquece, né, sua alma, vamos dizer assim. O Maurício fornece isso de várias maneiras. Lembra do Quinzinho, que ele é filho de um português que tem uma padaria? Que é padareiro. Sim. Que ele é meio gordinho e que ele também trabalha na padaria. E que usava roupinha azul, a franjinha, né? Eu lembro dele. E o Quinzinho, que é de Joaquim, né? Então ele tem um nome português também. Então ele herda, né? Ele tá no Brasil, mas ele herda um nome português. Ele herda um ofício bem português, que é ter uma padaria. E ele herda, por causa dessa herança, né? Que, pô, antigamente você provavelmente faria o que seu pai faz. Hoje em dia, que, né, você raramente faz o que seu pai faz, né? Você escolhe uma coisa por conta própria. Então ele é um cara que ele é da modernidade, mas ele ainda está meio que preso na tradição da família. Na tradição, né? da família, e colhe as consequências boas e ruins disso. Primeiro, boas, ele tem um emprego, o pai dele tem uma padaria. Ruins, ele é gordo.